vamos lá. Vamos começar falando já desse período mais fértil das mulheres, com o auge da carreira delas, né? Coincide, gente, vem junto. E aí a mulher fala assim, puxa, mas como é que eu vou engravidar agora que eu estou sendo promovida, agora que eu estou ganhando notoriedade no meu emprego, agora que pintou uma oportunidade? E aí deixa a maternidade para o momento à frente, momento secundário. Cada vez mais mulheres optam pela gravidez tardia, que em termos médicos são aquelas gestações que ocorrem após os 35 anos de idade. A produção preparou um VT, eu quero que você acompanhe, depois a gente conversa mais. Apesar de cada dia mais utilizado, o termo gravidez tardia ainda pode causar estranhamento em algumas mulheres. Isso porque a faixa etária entre os 25 e os 34 anos costumava ser a mais comum para engravidar. Com a agitação dos dias atuais, as mulheres têm adiado o momento de serem mães e muitas informações são propagadas sobre essa escolha, mas nem todas são verdadeiras. Vamos saber os mitos e verdades sobre este assunto? Eu te chamo. Muito bem, é isso aí. A gente vai receber então a ginecologista, doutora Janaína Ribeiro, e ela vai tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, muito bom te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo. O prazer é nosso, doutora. Vamos lá. A gente sabe que as mulheres têm esse dilema, né? E que muitas deixam para ter o bebê mais para frente. Existem prós e contras nessa decisão? Existem e está cada vez mais comum, né? Como você adiantou, as mulheres têm esperado estabilizar a carreira profissional para depois ter essa opção de serem mães. A vantagem maior é ter uma vida mais estável, mais organizada, mas fisiologicamente o nosso corpo tem prazo. Então, a partir dos 35 anos, a gente tem que ter cuidado, podemos ter alguns riscos que a gente vai conversar. E quais seriam esses riscos? Mulheres com mais de 35, 40 anos têm um risco maior de ter pressão alta, diabetes gestacional, de não conseguir engravidar, porque a gente sabe que a taxa de fertilidade espontânea cai depois dos 35 anos, e de alguma malformação fetal, alguma síndrome. Isso tudo estatisticamente é um pouco mais frequente nas mulheres acima dos 35. Ok, vamos falar um pouquinho de taxa de fertilidade, que eu acho que esse é um ponto importante, né? Sim. Até porque hoje a gente sabe que a medicina dispõe de alguns recursos, como congelamento de óvulos, por exemplo. Essa taxa cai em quanto? Depois dos 40 anos, 5 a 10% de fertilidade nas mulheres. Cai muito. Muito. Cai 5 a 10% ou ela só tem a chance de 5 a 10% de engravidar? Tem a chance de 5 a 10%. Então é uma chance muito pequena. Muito baixa. Então ela vai caindo dos 35 até chegar aos 40? A vida toda. Então a gente nasce com os óvulos, a gente não produz óvulos, isso é importante de entender. Como a gente nasce com os óvulos nossos vão envelhecendo com a gente. Quanto mais velho esse óvulo, menor a taxa de fertilidade e maior o risco de alguma síndrome, alguma malformação. Uau! Então é uma decisão que precisa ser tomada com muita cautela, né? Fisiologicamente, a melhor idade para ser mãe é dos 25 aos 30 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Aliás, eu acho que tem muito mais vovó ou futura vovó assistindo e de repente na angústia, né, de ver que a filha está esperando. Conversa, porque assim, a gente tirou de letra, né? Eu tive 2 filhos nessa fase novinha, tive meu primeiro filho com 22 anos, trabalhando pra caramba, e deu tudo certo, e consegui amamentar e trabalhar. Claro que é aquela loucura que quem é mãe já passou por ela. Depois tive a Carol com 29, e no final dá tudo certo, gente. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de consciência. Eu penso que quando a gente planeja muito, a gente acaba adiando muito, né? Exatamente. Nunca a gente acha que é a hora, né? Nunca. Agora você acaba a faculdade, aí vai fazer uma pós-graduação, aí espera ser promovido e os anos vão passando. Então, eu falo o momento e eu falo muito isso com as minhas pacientes. Nunca a gente vai achar que é a hora exata, a hora certa. Sempre falta alguma coisa, mas lembrar que o nosso relógio biológico tá correndo. Perfeito. Você falou de algumas doenças que são mais frequentes após os 35 anos, chegando aos 40, enfim, né? Você falou de diabetes gestacional, pressão alta. Agora, uma mulher que, por exemplo, tem um estilo de vida saudável, não é obesa, pratica atividade física e se alimenta direito, ela também tem esses riscos? Só a idade já é um fator de risco, mas aquela mulher que tem um estilo de vida saudável vai ter uma porcentagem muito menor de complicação. Eu tô vendo que tem
só contras, né? Quase não tem... Eu não vejo nenhum pró em deixar a gravidez mais pra frente. Então, eu acho que realmente a gente precisa fazer esse alerta. A gente não gosta muito, às vezes, de conversar com as filhas sobre os assuntos, que elas são muito cheias de si, né? E elas têm a verdade delas, mas eu acho que precisa fazer esse alerta, assim, é importante. Colocar todos os riscos, né? Para que estejam conscientes dessa decisão. Um ponto importante que você comentou foi sobre congelar óvulo. Então, hoje a orientação, se a mulher chegar aos 35 anos de idade, não tem ideia de quando vai querer ter filho, ainda não tem uma previsão, vale a pena pensar em congelar os óvulos. Aí, como é que funciona isso? Como é que é a retirada desse óvulo, processo de congelamento e depois, como é que faz a fecundação? Então, é assim que funciona. Procura uma clínica de infertilidade, são clínicas especializadas. A gente faz um estímulo hormonal para essa mulher ovular, faz uma captura desse óvulo com uma anestesia, e esse óvulo vai ficar congelado. Então, se a mulher congelou com 30 anos, mesmo que ela vá usar aos 40, o óvulo dela tem 30 anos de idade. Parou ali naquela idade biológica. Quando a mulher decidir engravidar, tem que ser realizada uma fertilização in vitro. Não dá para ser espontâneo. Aí tem que pegar esse óvulo que está congelado, fazer a inseminação em laboratório e colocar o embrião pronto dentro daquela mulher. Agora, quando a gente fala em inseminação in vitro, não tem o risco de não dar certo? Tem. Porque eu conheço muitas mulheres que não conseguiram engravidar e optaram pela inseminação na tentativa de tornarem-se mães biológicas, né? E não deu certo. E não é garantido. Não é garantido. Não é garantido. Tem mulheres que têm que fazer várias vezes a fertilização e pode ter sucesso depois de algumas tentativas e algumas não têm sucesso. Tem mais esse ponto, porque algumas acham que é certeza que vai dar certo e ficam tranquilas em relação a isso, mas tem que pensar que pode não dar certo. Na sua experiência clínica, as mulheres que deixam para engravidar lá na frente, elas têm dificuldade de fato? Com certeza. Isso, assim, os estudos mostram isso muito claramente para a gente, tanto em relação à demora para engravidar, quanto em relação às complicações, por mais que tenha um estilo de vida saudável, um acompanhamento médico. Então, só a idade já é um fator de risco isolado importante. Agora, elas se arrependem? Muitas. Quando a gente conversa sobre congelar óvulo, tem paciente, não, doutora, agora eu não estou pensando nisso, eu não quero. E eu já tive paciente de ter essa conversa ali com os 35 anos, não, eu vou pensar, chega no 43, agora eu quero. E às vezes é tarde demais. Aí algumas optam por óvulo doado, né? Essa também é uma possibilidade que existe, mas aí não é o óvulo da própria paciente. É um óvulo doado que vai ser implantado naquela mulher com idade mais avançada. Agora, esse procedimento é um procedimento caro. Eu penso que, obviamente, não é coberto pelo SUS, né? Não, nem pelos planos de saúde. Não é coberto pelo convênio. Pelo SUS tem alguns centros especializados, mas como a procura é muito grande, o acesso acaba sendo difícil. E é caro. E é caro. E depois a inseminação in vitro também é cara? Também é cara. E você tem que, se você congelar óvulo, você tem que pagar anualmente para o teu óvulo estar lá congelado também. Ai, ai. Doutora, eu sei que médico, principalmente ginecologista, é um pouco terapeuta também. Sim. Porque a gente chega no consultório e a gente conta a nossa história, e a gente chora, e enfim. Eu imagino que muitas mulheres chegam no seu consultório com dúvida. Sim. Né? Como deve ter gente agora assistindo ao programa com essa dúvida. E o que é que você responde? Em relação à idade? Em relação a tudo, porque, na verdade, às vezes a mulher não se sente preparada. Às vezes, o marido que acha que ainda é muito novo para ser pai, né? E o homem não tem essa preocupação, né? Não tem. O homem pode ser pai mais tarde, a mulher é que tem que ter essa preocupação. Eu acho que o mais importante, a mensagem mais importante para a gente passar é que as mulheres se informem sobre os prós e os contras para tomar essa decisão, mas já estando cientes dos riscos e de que pode não dar certo. Então, se o seu sonho é ser mãe, eu acho que isso tem que ser muito bem conversado para não ter uma mulher frustrada lá na frente. Idade que você aconselha limite é? 35. 35 já vamos pensar com carinho. 35 anos. Tomara que todas que têm essa idade, que têm vontade de ser mãe, estejam assistindo agora. Não é impossível para aquelas que estão mais velhas, mas assim, o quanto antes procurar, maior a chance de sucesso. Vamos falar aí com essas mulheres sobre gravidez. Antes de passar para as perguntas, eu queria só entender como é que hoje está um pré-natal. Um pré-natal
pré-natal de gestação tardia é diferente de uma gestação de uma mulher mais nova? Não. É a mesma maneira do pré-natal, aí depende do que essa mulher vai apresentar. Então, aquela que é hipertensa, aquela que tem diabetes, alteração na tireoide, a gente segue a frequência de pré-natal mais próxima devido às doenças. Mas pela idade isolada, não. Tá, então visitas periódicas ao ginecologista, Isso, fazer ultrassom, os exames, tudo bonitinho, tá certo. E aí a gente passa então para as suas perguntas. Quem não mandou dá tempo de perguntar, mas vamos lá para o nosso vídeo wall. Você que já mandou pelo Instagram, muito obrigada, ou pelo nosso WhatsApp, tá bom? A Rebeca Fonseca do Rio de Janeiro pergunta: além de congelar os óvulos, há outras opções para preservar a fertilidade de quem quer ter filhos com uma idade avançada? Infelizmente, não. Não tem como. Claro que aquela mulher que segue um estilo de vida saudável, com alimentação, atividade física, ela tem uma chance maior. Mas não tem como retardar esse envelhecimento, uma vez que a gente não produz novos óvulos. Diferente do homem, né? O homem produz espermatozoide a cada 3 dias e vai renovando. A mulher, não. Agora, as mulheres que menstruaram, que tiveram a primeira menstruação mais novinhas, Isso elas... não interfere. Não, e nem mais tardia. Independente da idade que a mulher menstruou, porque o óvulo é da idade que ela é a idade do nascimento. Na verdade, desde a barriga, né? Desde a gestação da mãe, enquanto essa mulher ainda está no útero, ela já está produzindo o óvulo e é aquela idade do óvulo de cada uma. Ok. Próxima pergunta, então, vamos lá. Obrigada, Rebeca. Letícia Vieira de Curitiba. Assim como a mulher vai perdendo a fertilidade, o espermatozoide também envelhece? A doutora acabou de responder, né? Exatamente. O homem vai produzindo espermatozoide. Para a gente ter uma alteração de qualidade de espermatozoide é muito mais tardia, depois dos 65, 70 anos. Então, para o homem, essa parte é mais fácil. Então, quando há risco, que a gente fala assim, a gestação tardia tem risco para o bebê, tem risco de má formação, essa é em função do óvulo, Da idade do óvulo. Da idade do óvulo. Exatamente. Quanto mais velho o óvulo, maior a chance de ter algum erro genético na multiplicação celular daquela gestação. Ai, ser mulher não é fácil, né? Vamos lá, mas é bom. Aqui, Júlia Machado, de São Paulo. Quais são os tratamentos que a mulher pode fazer para engravidar depois dos 35 anos? Aí vai depender muito do problema de cada mulher, mas no geral, aquelas mulheres que estão pretendendo engravidar, procurar o ginecologista, fazer uma suplementação adequada, porque tá com as vitaminas, os minerais, tudo em dia, fazer reposição de metilfolato, que evita a malformação. Antigamente a gente usava o ácido fólico, né? Para evitar alguns tipos de malformação, isso tudo é possível. Agora, em relação à dificuldade, aí tem que ver o problema de cada uma para tratar especificamente. E não tem, por exemplo, como eu estimular para que esse óvulo não envelheça? Não tem como. Você tem como estimular, por exemplo, quem vai congelar óvulo, a gente estimula para ela ovular vários óvulos e a gente poder captar. Mas o problema maior é idade. É a idade desse óvulo que eu não consigo alterar. Ela segue a idade cronológica da mulher, a não ser que esteja congelado. Então, se você estimular uma mulher, depois dos 35, que está com dificuldade de engravidar, ela só vai produzir mais óvulos, mas os óvulos estarão envelhecidos. A gente melhora a quantidade, mas não qualidade, porque a qualidade tem a ver com a idade. E aí, se a qualidade for ruim, é que pode dar problema? Ou com a qualidade ruim pode não acontecer a fecundação? As duas coisas. Pode não acontecer a fecundação, pode dar tudo certo, né? A gente tá falando assim em relação à dificuldade, mas tem mulheres que engravidam depois dos 35, 40 que dá tudo certo, de maneira espontânea. Mas comparando, né, estatisticamente, as dificuldades são maiores, tanto para fecundar quanto para o risco maior de ter alguma síndrome genética. Nossa, me lembrei agora dos filmes, séries que eu assisto, que as mulheres falam, nossa, só tô correndo contra o meu relógio biológico, preciso arranjar um namorado, preciso arranjar um pai para o meu filho. E, de fato, isso existe. É uma realidade. Né? É uma realidade. Ok, obrigada, Júlia. Vamos lá, próxima pergunta da Maria de Fátima, São Bernardo do Campo. Tenho 41 anos e quero engravidar. Além dos riscos no meu corpo, quais os riscos que o bebê corre? De má formação, esse é o principal risco do bebê. Que tipo de má formação? Síndrome de Down, tem várias síndromes. A síndrome de Down é a mais conhecida. O risco aumenta quanto mais velha essa mulher é.
Esse é o principal. E em relação ao corpo da mulher, é dessas doenças que a gente já falou que a prevalência é maior em mulheres acima dos 40 anos, né? Pegar uma paciente de 20 anos, uma de 40 tem um risco maior de ter pressão alta, diabetes, sobrepeso, obesidade, tudo isso acaba sendo mais frequente. Ok, Maria de Fátima, obrigada. A próxima pergunta, vamos lá. É da Melissa Souza, ela é do Rio de Janeiro, está escrito São Rio de Janeiro, eu não sei de onde que seria no Rio de Janeiro, mas pode ser vários lugares, né? Ela diz, tenho 43 anos e estou grávida de 5 meses, devo me preocupar com o tipo de parto? Primeira pergunta. Essa é uma pergunta muito frequente e não tem problema. Mulheres com mais de 40 anos não têm contraindicação a ter um parto normal. Isso é uma dúvida muito frequente. As mulheres chegam no consultório, pela minha idade eu sou proibida de ter parto normal? De jeito nenhum. A via de parto vai ser opção do obstetra e da paciente, independe da idade. Agora é legal a gente também falar desse assunto, né? Opção do médico e da paciente, mas às vezes a paciente e o médico decidem que eles querem que seja parto normal. E às vezes não acontece. Exatamente, tem que estar preparado para isso, né? A gente tem que conversar que sempre a gente pode tentar um parto normal. Se vai dar certo, é só durante a evolução do trabalho de parto. E isso tem que ser muito bem conversado, porque muitas mulheres se frustram e ficam tristes, porque o sonho da vida era ter um parto normal. E às vezes, por um motivo de saúde, tem que ser cesariana. Né? O mais importante é manter a segurança da mãe e do bebê, independente da via de parto. Em termos de segurança, o que é mais seguro? Um parto normal ou uma cesariana? Parto normal, ele é mais fisiológico. Então, aquelas mulheres que têm um parto normal tranquilo, que está evoluindo bem, com certeza ele é benéfico para a mulher e para o bebê. Agora, aquele trabalho de parto arrastado, não está dilatando, às vezes a gente escuta, né? A fulana ficou 3 dias, 4 dias em trabalho de parto. Aí já deixa até de ser um parto normal, né? Aí já é um parto muito forçado e os riscos podem aumentar. E um parto muito sofrido também, né? Os dois, né? Eu tenho ouvido muito falar de indução. Isso. Né? Eu sou vovó recente, então a gente fica por dentro dessas coisas todas. A indução é uma opção usual? Então, aquela mulher que quer parto normal, a gente tem um limite para esperar entrar em trabalho de parto espontâneo. Chegou no limite, não entrou em trabalho de parto, a gente tem 2 opções, ou ir para uma cesariana ou induzir o parto. A indução é internada, a paciente está internada, a gente usa medicamentos para fazer essa paciente entrar em trabalho de parto. E muitas vezes é maravilhoso, o corpo responde, a gente dá um estímulo inicial e depois o organismo mesmo se encarrega do restante. Mas tem um prazo, você falou que é quando chegou no prazo limite. 41 semanas. Antes disso não pode se fazer. Não tem por quê, porque a chance de dar certo um parto normal é maior quando ela entra espontaneamente do que quando a gente induz. Ok, perfeito. Temos mais perguntas? Meninas, vamos lá, temos sim. Essa não se identificou, mas ela quer saber. Tenho 32 anos e fui diagnosticada com menopausa precoce. O que fazer? Corro riscos maiores na gravidez por causa disso? Uma paciente com menopausa precoce diagnosticada, ela não ovula mais. Então, para essa pessoa, a única possibilidade vai ser o óvulo doado. Então, pegar um banco de óvulos, né, que vai usar um óvulo de uma outra pessoa e implantar nessa paciente. Porque a paciente menopausada não produz mais óvulos, não tem mais. Então ela não consegue ter uma gravidez por vias naturais? Não. Ela tem que fazer uma fertilização in vitro? Fertilização com óvulo doado, a não ser que ela tinha já um óvulo congelado. Perfeito. Ou, se for da vontade, partir para adoção. Exatamente, é uma possibilidade. Que, na verdade, não tem muito a ver com querer ser mãe, mas é muito vocação, sabe? Isso é um assunto bem delicado, mas é importante a gente entender isso, que é vocação, porque envolve muito amor. Porque filho, gente, tanto faz. Se é adotivo, se é natural, vai dar trabalho. Né? E a gente tem que estar muito preparado para isso. Exatamente. Vamos lá, Maria Helena. Para ter filhos depois dos 35 anos, não é aconselhável, mas no caso, minha filha não possa ter filhos, posso gerar para ela? Tenho 58 anos. Com o óvulo dessa mulher de 58 anos, não. Mas aí vai ter que ser muito bem avaliada a saúde dessa mulher que está com 58 anos para ver se ela tem condições de saúde de levar essa gestação para frente.
E aí tem que ver, se essa filha tiver um óvulo bom e não puder engravidar por uma questão de saúde muito grave, pode ser implantado em parente de primeiro grau, mãe ou irmã. Tá, aí tem que ser uma fertilização in vitro também. Uma fertilização in vitro também. Ou proveta? Exatamente. Perfeito. Tiramos muitas dúvidas, né? Eu fico muito feliz, por isso o programa tem esse papel, a gente presta serviço e para mim informação é uma das melhores formas da gente ter uma vida tranquila, porque a gente consegue fazer boas escolhas. Eu sei que essa questão que a gente trouxe hoje deixa muita mulher preocupada, angustiada, então eu acho que deu para tomar uma decisão agora, não é verdade? Exatamente. Doutora Janaína Ribeiro, muito obrigada. Você vai encontrá-la no site janainaribeiro.com.br ou no Facebook, Instagram, como DRA.Janaína Ribeiro. Quero mandar um WhatsApp, quero marcar para bater um papo com a doutora Janaína, é no 12996040388. 12996040388. Da onde você é? São José dos Campos. Ai, São José dos Campos. Um beijo para todo mundo de lá. Obrigada. Muito obrigada, doutora, e até a próxima. Foi uma alegria te receber, tá bom? Obrigada.